Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doença entre o povo. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Estamos na sexta-feira, depois da Epifania do Senhor. E o evangelho que nós vamos ouvir e meditar está em Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Mas, não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo. E serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, Jesus continua realizando o seu projeto missionário que ele lançou ontem. Um leproso vai até Jesus e humildemente, de joelho, pede: Se queres, tem o poder de purificar-me. Vejamos bem, o leproso não disse aqui curar, mas purificar. Mais abaixo, Jesus diz: Eu quero, seja purificado. Mais abaixo, Jesus vai dizer-lhe: Oferece pela purificação o que Moisés mandou pela lei, como prova da cura. Purificação e cura, então, tem o mesmo sentido. Mas eu quero frisar o seguinte: a dor maior do leproso era o preconceito da lepra, o estigma que a doença lançava sobre a pessoa. Então ele pede purificação. Pela purificação, ele pode voltar à vida na comunidade, a frequentar o templo, ele volta a ser uma pessoa, um cidadão, vamos dizer assim na nossa língua de hoje. Jesus é essa pessoa que compadece dos doentes, sim, mas a doença, a pobreza, muitas vezes, coloca a pessoa num estado de impureza. Ele não pode conviver no meio social com os outros convivem. Pensemos que os irmãos que moram debaixo do viaduto conseguem frequentar uma igreja, seja ela qual for, mal cheirosos, sem tomar banho, mal alimentados, sujos. É muito crítica a situação deles, mas a pior mesmo é o estigma. Eles mesmos estão com uma autoestima tão baixa
que não são capazes de levantar a cabeça, se acham inferiores a tudo. Jesus é essa pessoa que cura sim, curou o homem, o leproso, mas ele é aquele que quer nos dar a dignidade de filhos e filhas. Eu quero ser purificado e, purificando-o, dá uma ordem. Vá até o sacerdote e ofereça o que Moisés mandou pela lei. Aí sim, o sacerdote iria, vendo que ele está curado, iria readmiti-lo na assembleia comunitária, na igreja, na sinagoga. E ele vai, apesar de Jesus não se divulgar, mas pôs na mão do sacerdote, diz a palavra, que a fama de Jesus crescia cada vez mais. Que coisa linda! O povo, Jesus não precisa de fazer propaganda de si, levantar a bandeira vermelha para ser visto, mas o povo vai até ele porque ele é misericordioso, ele tem compaixão, ele está anunciando a boa nova. Isto é boa nova. Ele está praticando e anunciando o ano da graça do Senhor. E aí a multidão traz a Jesus mais gente para ser curada. E Jesus se retirou para um lugar solitário e se colocou em oração. Meus irmãos e irmãs, que nós possamos aprender de Jesus nesta palavra de hoje, aquilo que o Espírito Santo lhe tocar. Eu sugiro o seguinte: primeiro, combatamos o nosso preconceito com relação às pessoas. Elas precisam, antes de pão, ser tratados como irmão e irmã. Ser tratado com carinho. E a outra coisa, que Jesus cresça e nós diminuamos. Não é porque eu trato meu irmão bem, eu preciso me aparecer, mas que apareça Jesus. E por fim, por último, a oração. Jesus entregava-se a oração em lugares solitários. Que nós também sejamos pessoas de oração. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.